Boa noite! Voltamos às nossas lives, às quartas-feiras. Estou aqui ansiosa, esperando todos vocês. O que nós vamos falar hoje? 6 passos para o terapeuta começar a estudar o baralho cigano. É inevitável, né? A gente precisa de alguns passos para nos ajudar mesmo a entender como é que a gente faz para poder começar os nossos estudos com o baralho cigano. Né? Então vamos lá, galera. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando, para quem está adentrando a live, né? Voltamos aos nossos estudos semanais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Estou bem feliz de ter voltado aí para a gente poder continuar os nossos bate-papos. Tem postado bastante conteúdo aí, eu imagino que vocês estejam observando também, né? Então, bora lá. Quais são esses passos, né? Na verdade, o que vocês sabem, né? O que precisa, qual que é a necessidade do terapeuta oracular para começar os estudos com baralho cigano? E por que ele precisa, né? Qual a necessidade dele de ter esse passo a passo quando ele vai adentrar esse universo das cartas? Na verdade, todos nós necessitamos dessa facilidade, dessas dicas que às vezes, quando a gente vai estudar sozinho, a gente acaba não tendo, né? Então, o passo a passo, ele ajuda muito a dar uma despertada aí no nosso... Tem alguns insights em nós, para a gente poder conseguir seguir ali a linha de raciocínio, né? Das cartas. Então, aqui, a verdade, hoje são dicas que eu vou trazer para vocês, né? Principalmente para você que já é terapeuta ou quer se tornar um terapeuta das cartas. Quando a gente fala terapeuta, a grande maioria pensa, então não é para mim. Mas quando você começa a trabalhar com as cartas, vai estudar o baralho cigano, você também está acessando uma terapia, uma ferramenta que já é terapêutica. E lógico, você passa então a ser um terapeuta oracular. O terapeuta oracular é aquele que trabalha com as cartas do baralho cigano. Nós chamamos de oraculistas. Por que oraculistas, né? Porque as cartas, elas são consideradas oráculos, né? Então, os oráculos, eles são muito antigos na história aí do universo, né? Da nossa história, quando a gente pensa na humanidade mesmo. Na verdade, sempre foi um grande fascínio do homem buscar os oráculos para poder descobrir quais seriam os próximos passos na vida dele, né? Então, é da natureza do ser humano, né? Esses mistérios, buscar as respostas que ele, naturalmente, ele acaba não tendo no dia a dia dele. Então, ele vai buscar essas respostas através dos oráculos. Então, por isso que nós somos chamados de terapeutas Por isso nós somos chamados de terapeutas oraculares, porque nós utilizamos dessa ferramenta chamada oráculo, que aqui a gente usa o baralho cigano como sendo essa ferramenta para a gente poder manusear o futuro, né? São as hipóteses de futuro que todo mundo deseja saber, né? Então, estou falando aqui, né, do desejo de todos nós seres humanos, que não é de agora, é muito antigo, né, de acessar esse universo do futuro, da gente descobrir o que vai acontecer. Então, é algo que mexe com todos os seres humanos. Eles sempre têm esse desejo de estar com um passinho à frente para saber o que vai acontecer. E as cartas nada mais é do que esse oráculo que media essa situação, né? Ela vai trazer o momento atual ali da nossa vida, né? E se você é o terapeuta da vida do seu consulente, e claro que através daquilo que está acontecendo na vida do seu consulente, ele vai trazer algumas hipóteses de futuro para o seu consulente, ou mesmo que seja para você. Então é sobre tudo isso, né, que nós vamos falar hoje nessa live. Trouxe para vocês algumas dicas, alguns passo a passo para quem deseja
começar os estudos com as cartas do baralho cigano. Então vamos lá, né? Então boa noite para todo mundo mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu tô com a apresentação aqui na minha frente, então se eu olhar um pouquinho para frente é por conta disso, porque trouxe manual suporte, né? Para eu poder me guiando aqui, trazendo para vocês esse passo a passo. Então a primeira coisa que a gente vai falar, né? O primeiro passo, né? Como que eu faço, né? Como que eu faço, então, para adentrar nesse universo, né? E como que eu acesso todas essas dicas de como eu consigo, então, utilizar desse material para facilitar a minha vida, né? Então, é um pouco sobre essa linha que nós vamos pensar agora, tá? Então, o primeiro passo, quando a gente fala dessa linha de estudos, é você saber qual é o deck de baralho que você pretende utilizar. Então, aqui a gente já tem muito assunto para falar, certo? Qual é o material? O material não, qual que é o baralho que eu vou utilizar para a minha leitura ou para o meu trabalho? Se você já trabalha como terapeuta, né? Então você vai utilizar ali de uma forma profissional. Se você vai se tornar um terapeuta, então você também vai utilizar isso já pensando de como você vai, qual que é os decks de baralho que você vai utilizar. Eu vou mostrar aqui o meu para vocês, que vocês já conhecem, já trago aqui sempre. É o baralho que eu gosto muito, mas não é só a questão das lâminas que são importantes. Então eu vou mostrar para vocês a caixinha dele. Esse aqui é Lenormand, né, também. A grande maioria, vocês vão perceber, que ele vai ter intitulado Petit Lenormand ou Lenormand, né. Vocês sempre vão encontrar isso na caixinha de baralho, na caixinha dos decks das cartas. Ou vocês podem encontrar também como, deixa eu ver se esse aqui tá fácil, ou assim também, como o baralho cigano. Esse é o menorzinho que eu tenho aqui, certo? E tem um outro aqui também, deixa eu mostrar pra vocês, né, que é esse aqui também, que também é considerado baralho cigano. Então, vou mostrar as cartas, fica mais fácil, né? Fácil. Então, são essas lâminas, né, desse outro baralho. As lâminas são lindas, né, gente? Pra quem gosta de baralho assim que nem eu, fica fascinado. Então, a primeira coisa realmente é seguir a intuição. Qual desses baralhos, eu trouxe aqui alguns para vocês, mas é claro que quando vocês forem manusear o de vocês, forem comprar o baralho de vocês, procura sentir a intuição. Qual a lâmina, qual é o deck de baralho, que a gente fala, o deck de baralho, que é a composição do baralho, quais são as lâminas que mais chamam a sua atenção. Né? E precisa ter essa beleza porque você vai trabalhar visualmente com ele por muito tempo. Então existe a necessidade de que você goste muito, né, do seu baralho. Você primeiramente tem que gostar dele. Ele precisa primeiro fazer sentido para você, certo? Né? E para que possa ser apaixonante também para quem for se consultar com você. Então lembrando que a primeira coisa é seguir a intuição e depois que você perceber qual do modelo que você vai comprar, uma outra coisa que é extremamente importante é que cada edição ou cada modelo de baralho, ele tem uma representatividade, certo? E qual seria essa? Na hora que você for escolher o seu deck de baralho, as cartas que vêm com os naipes interiormente, lembra que a gente fala sobre a leitura interna, dá pra ver aqui, né? O baralho que você encontra, esses naipes, eles seguem uma escola, né? Vocês podem perceber, deixa eu pegar o outro aqui pra vocês verem. Então, o baralho que vocês forem comprar e que tiver os naipes que a gente chama de leitura interna, que vocês perceberem que tem os naipes, eles seguem uma escola. E qual seria essa escola? É a escola europeia, tá? Então, a gente tem a escola europeia, onde a origem, lógico que a gente tem muitas coisas sobre a origem do baralho, eu já fiz até eu fiz também vídeos falando sobre isso, mas
as cartas que vocês encontram, os naipes, eles vão sim trazer uma referência europeia. Então a escola francesa, a escola alemã, eles vão se referir a essa origem do baralho Petit Lenormand, né? É de lá que essa ideia da leitura da carta vai vir. E o que significa isso, né? Significa que a escola europeia, que a gente está falando, nós vamos adentrar um pouco essa origem do baralho, que eu falei em alguns vídeos para vocês, que não é bem a história que é contada para nós, né? A Mademoiselle Lenormand, ela foi uma oraculista muito famosa, né, na época dela. Ela nasceu em 1772 e faleceu em 1843, então essa fase, né, onde ela esteve aqui conosco, ela foi muito famosa, atendeu muitas pessoas dentro da cartomancia, dentro da cafeomancia. Ela era astróloga, então ela tinha muitos oráculos para poder trabalhar naquela época, e tinha pessoas extremamente importantes que procuravam por Madame Lenormand para saber, como eu falei para vocês no início do vídeo, né, para saber sobre o futuro, porque todos nós somos fascinados em oráculos, em saber alguma coisa sobre o futuro, sobre esses mistérios que envolvem todas essas ferramentas. Então, por conta disso, ela atendia algumas pessoas da corte e pessoas que eram muito bem, que estão na história, por exemplo, como Napoleão Bonaparte, a esposa do próprio Napoleão. Então, ela tinha pessoas de renome que ela atendia. Por isso, Madame Lenormand já era muito famosa na época dela. Mas o baralho, ele não nasce aí, né? O baralho, ele vai aparecer lá na Alemanha, olha que interessante, né? Uma das datas que nós temos, e depois se você vai pesquisar, a gente vai vendo que tem muito mais coisas aí, mas só para trazer para vocês entenderem que por volta de 1779, né, nós tivemos um alemão que era design na época e criou um jogo chamado Jogo da Esperança, que era um jogo de entretenimento, e no jogo, que era como se fosse os jogos que a gente, de tabuleiro, que nós jogamos com as nossas crianças, com a nossa família, era muito parecido com todas essas lâminas que nós temos hoje no baralho cigano, né? Com todas elas do baralho cigano. E lá, ele era trazido como um jogo de adivinhação, certo? Só que era jogado ali com a família, com os filhos, né? Com os amigos. Quem criou essas lâminas foi Johann Casper, né? Ele acabou falecendo no mesmo ano que foi divulgado, que foi criado esse jogo, e acabou nem vendo toda a repercussão que onde esse jogo foi parar, né? Porque nós estamos aqui no Brasil e olha só onde essas lâminas vieram, onde elas chegaram. Mas o que aconteceu? Somente 50 anos depois da morte da nossa Madame Lenormand, é que eles associaram o baralho, na verdade, as lâminas desse jogo, como um jogo de cartas, e eles colocaram, em homenagem a Madame Lenormand, eles colocaram como Petit Lenormand, que significa pequeno Lenormand. Por quê? Porque era um jogo de tabuleiro, era grande. Então, ele se transforma num pequeno Lenormand, num pequeno baralho, né? E aí foi divulgado pelo mundo inteiro como Petit Lenormand. Até aí tudo bem, né? Até aqui, ok. Então, por isso nós temos escolas diferentes. Agora você vai falar assim, mas tá, e a escola brasileira? Porque aí eu tô falando aqui da escola europeia, que ela traz essas diferenças, né? Nas lâminas, os naipes, e os naipes também franceses e germânicos, que são os alemães, também tem diferenças na hora da interpretação. Então, a gente começa a ver diferenças gigantescas entre uma escola e outra, né? E a escola brasileira, a gente pode trazer as lâminas onde vocês encontram somente um número. Então, aqui é o número 28, que é o número do cigano. Percebam que não tem os naipes, como você encontra aqui nas outras cartas, tá?
Dá pra ver? Tá vendo? Ó, aqui tem um naipe e aqui nessa carta, nessas lâminas, vocês não vão encontrar, né, os naipes. Só vai encontrar realmente, os números, tá? Então, o baralho que você encontra somente os números, eles trazem a representação brasileira. Então, eles se referem à escola brasileira. Claro que não é só isso a diferença, tá, gente? Eu tenho vídeos aqui e também lá no meu canal do YouTube, depois vocês vão lá dar uma olhada, onde eu explico passo a passo e quais são as diferenças de uma escola e outra. É muito interessante. Tá disponível já, não faz tanto tempo que eu postei esse vídeo, tá? Falando sobre essas diferenças. Mas para vocês entenderem hoje essas diferenças aqui, a escola brasileira, então, é exatamente as lâminas que não tem os naipes e as europeias que tem um naipe. Claro, eu vou trazer somente uma diferenciação para vocês poderem compreender na hora de comprar o baralho cigano de vocês. Porque se for só pelo naipe, há tanta diferença sim, mas pasmem, gente, tem muita diferença. Então, uma delas que é absolutamente grande é que quando o baralho é chegado pelas mãos até então, a história ainda entende-se que o baralho chega no Brasil através das mãos dos ciganos. Quando ele chega aqui no Brasil, por conta justamente das religiões afro-brasileiras trabalharem com os ciganos espiritualmente, eles acabam adentrando aos cultos afro-brasileiros como uma ferramenta dentro das religiões. Mas o nosso baralho, ele não é de cunho religioso, até porque se você for no mundo inteiro, ele é um oráculo, né? É um pouco do que a gente falou no começo da nossa conversa. Quando chega no Brasil, é que ele adentra e traz um pouco dessa coisa do místico, do misticismo, né? Por isso que algumas pessoas perguntam se precisa ter mediunidade para poder ler o baralho, porque ele acaba adentrando aí os cultos religiosos, né? Então, uma das médiuns que nós temos, o nome dela é Kátia, lá em 1975, porque o baralho chega no final no começo aqui do nosso século, né? E aí quando essa entidade, que é a rainha cigana, vinda pela médium chamada Kátia, vem na Terra, ela faz algumas modificações no baralho. Uma delas, muito clássica, é as cartas do cigano e da cigana, que vocês vão encontrar somente aqui no baralho cigano, e no baralho europeu vocês vão encontrar a dama e o cavaleiro. Eu tô tentando procurar a carta aqui para mostrar para vocês. Então, ó, na lâmina da escola brasileira a gente vai encontrar o cigano. Na lâmina da escola europeia nós vamos encontrar, né, a persona do homem mesmo, tá? E não que você não vai interpretar dessa forma. A mesma coisa é a cigana e a dama, da mesma forma, né? Então, você também tem a cigana, que vai representar aí o baralho na escola brasileira, e você tem a dama, tô achando aqui, e você tem a dama na escola europeia, tá? Então, vocês vão encontrar essas diferenças. Mesmo que algumas venham no mesmo deck de baralho, você vai fazer essa diferenciação. Qual escola você vai estudar e qual escola... Você pode estudar as duas, é claro, tá, gente? Mas qual escola que você vai seguir na hora que você estiver fazendo a sua leitura. Por quê? Porque se você tiver com esse baralho, você vai seguir, então, as lâminas que têm a ver com o baralho cigano, que tem a ver com essas alterações que foram feitas por essa entidade. E qual seria, né? Então, no baralho europeu, a gente tem a carta dos trevos, certo? Que é trazido como positivo, como pequenas sortes, né, na interpretação dos trevos. Agora, na escola brasileira, é a mesma carta, gente, ó. Carta número 2, europeia, e carta número 2, brasileira, escola brasileira.
A diferença é que aqui nós temos obstáculos, não temos trevos. E aqui a gente tem trevo, né? Então não tem como a gente falar que aqui tem sorte. Não tem como, é só a gente olhar para a lâmina, porque nós vamos seguir o arquétipo. Lembra? Então, o arquétipo que está vindo aqui, quando eu olho para essa lâmina, eu não sinto sorte. Pelo menos eu aqui não sinto. E a grande maioria dos meus colegas que estudam baralho cigano também não. Então, essa é uma das diferenças mais gritantes que nós temos entre um baralho e outro. E isso vai fazendo essa distinção de uma escola e outra. Então, se você está lá com o baralho da escola europeia, você não vai ler a carta dos trevos como pedras, né? Como grandes obstáculos na vida. E é lógico, gente. Então, quando eu comecei, por isso que eu estou aqui, né? Trazendo todo esse conteúdo para vocês. Porque quando eu comecei, eu aprendi que os trevos seriam obstáculos. Assim como acredito que a maioria de vocês, né? Só que, conforme a gente vai adentrando cada vez mais, estudando cada vez mais, a gente percebe que tem essas diferenças, né? E aí fica difícil você olhar para a carta dos trevos e achar que tem grandes obstáculos, tá? Então, essas são as diferenças clássicas que nós temos no baralho cigano. Por isso que é importante você fazer a escolha de qual baralho você vai querer trabalhar. Qual baralho que você vai comprar, né? E quais são as lâminas que você vai utilizar para os seus atendimentos. Existe melhor ou pior? Claro que não. Vai depender da sua intuição e do seu gosto, né? Tanto que eu tenho dois, né? Eu tenho dos dois, eu tenho vários, na verdade, porque eu gosto muito, então a gente acaba utilizando. Só que na hora, o que eu faço? Quando eu estou lendo com o baralho cigano, eu vou respeitar a leitura da carta, por exemplo, do número 2, como sendo obstáculo. E eu não vou ler como sorte. E se eu estiver utilizando o baralho do Petit Lenormand, eu vou utilizar de acordo com a escola europeia, né? Então, isso é legal de ficar claro, porque aí você consegue ter a noção do que você vai fazer, né? E não cometer nenhum equívoco, que acho que essa é a parte mais interessante, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Viu quanta coisa a gente tem? Num simples escolher do baralho cigano, né? A simples escolha de qual produto você vai comprar. Então, ele vai dizer muito, né? Qual vai ser a metodologia que você vai estudar. E, claro, qual a leitura que você vai fazer. Então, dito isso, né? Vamos para o segundo passo. Deixa eu colocar aqui já. O segundo passo agora então eu já comprei o meu baralho, já estou com o meu deck de baralho, já estou com as lâminas, né, para eu poder estudar. Agora é iniciar de verdade, agora os estudos do baralho cigano. Então o segundo passo, o que é que eu tenho que fazer? Eu venho falando aqui para vocês, não é de agora, enchendo aqui, né, o canal cheio de informações, de conteúdo, falando para vocês que o primeiro passo é vocês estudarem os significados de forma intuitiva do baralho cigano. Então, esse é o segundo passo, porque o primeiro é escolher o baralho. O segundo, então, é você pegar as cartas, certo? E você começar a estudar os símbolos que as cartas trazem, estudar os arquétipos que as cartas estão trazendo. Falando assim, parece que é difícil, mas não é. Né? Então, quando você vai olhar para as cartas, você vai perceber primeiro qual é a sensação que te dá a carta. Um pouco que a gente fez com a carta número 2, que é a carta dos trevos, e com a carta do obstáculo. Então, quando eu coloquei a carta dos obstáculos aqui, a carga emocional, a carga energética que essa carta nos traz, não é uma carta que traz uma sensação boa, que aquece o coração. Quando você olha para ela, com certeza você vai ter uma sensação de agonia, de angústia, deixa você um pouco incomodado. Então, você precisa prestar atenção qual é a sensação que a carta vai te trazer. Então, esse é o segundo passo, você analisar cada carta, é lógico, e aí precisa realmente ter tempo e dedicação, mas para quem quer ser um terapeuta e quer realmente trabalhar e atender as pessoas,
mesmo que seja inicialmente você sendo o seu consulente, né? Você precisa de um tempo para poder compreender as cartas. O primeiro passo é olhar para a carta e perceber o que ela lhe causa. Então, qual a sensação que a carta traz? E aí, intuitivamente, todo mundo vai ter uma reação. Então, ó, vou pegar uma outra carta aqui para mim, para mostrar para vocês. Fala aqui para mim qual a sensação que vocês têm dessa carta. Dá para ver? Vou pegar uma outra, então. Não sei se aquela dá para ver direitinho. Qual a sensação que vocês têm dessa carta aqui? Podem colocar aqui para mim enquanto eu vou conversando com vocês, né? Dá uma sensação boa? Dá uma sensação ruim? Só coloca boa, ruim. Não precisa ser muito complexo, não. É só identificar qual o sentimento, a sensação que traz para vocês. Podem ir colocando aqui enquanto eu vou pegando as cartas aqui, tá? Então, essa aqui é a carta dos peixes. Então, verifiquem aí qual que é a sensação que vocês têm com ela. Deixa eu pegar uma outra aqui, do meu outro baralho, para vocês também analisarem junto comigo. Agora, e essa carta aqui? Qual a sensação que vocês têm com essa carta? Né? Tá, então, a carta dos peixes, a Lê tá falando que é uma sensação boa, é isso, né, Lê? E a carta da cobra, né? Qual a sensação? Então, carta número 1, carta número 2, qual a sensação que vocês têm, tá? Então, vão colocando aí enquanto eu vou falando um pouco mais aqui pra vocês. Então, o segundo passo, peixe traz abundância. Ah, tem gente que conhece aqui baralho cigano, gostei, muito bom. Segundo passo é estudando cada carta do baralho, os seus significados, utilizando então a sua intuição, né, onde você vai atribuindo os significados com base na sua percepção e nas experiências e vivências que você teve. Tá, a Lê fala assim que a cobra traz uma sensação ruim, ia ter rocha, isso, TC rocha, fala que a cobra traz atenção, né, um ponto de atenção, e os peixes abundância. É exatamente isso, a gente vai sentindo. Aqui é um exercício da gente sentir primeiro. Não tem importância, né, do que é de verdade, o que é certo, o que é errado, mas a gente precisa sinalizar isso dentro da gente, tá? Ah, legal, a Ana tá falando que a sensação que é ruim da cobra e que cheira a traição. Ah, ótimo, né? E vou colocar, eu acho que é TC Rocha, mas eu não tô lembrando o seu nome. Cobra tem 2 significados, tem vários, gata, vários significados. Cobra, então, eu já peguei de propósito, porque cobra, ela tem muito significado. muito, né? Mas mais de 2 é com certeza, tá? E os peixes traz essa sensação boa aqui que a gente tá falando, né? Então, como que eu faço isso? Quais são as perguntas que eu posso fazer com as cartas para poder trazer um pouco dessa análise mais intuitiva? Isso mesmo, TC Rocha. Tá ótimo. TC é Tânia Cristina, hein, Rocha? Fazendo trocadilho no meio da live. Mas é brincadeira, tá? É que colocou TC Tânia Cristina, que sou Joe, né? Qual que é a primeira questão que a gente pode pensar para analisar essas cartas? Quem está na carta, né? E o que está fazendo? É isso mesmo, Ana, né? Polêmica, com certeza. Sempre muito polêmica. Ah, é Tereza Cristina. Olha, amiga. Ali, ó. Tânia Cristina, Tereza Cristina. Caramba. Que legal. Deu certo ali, né? Olha que bacana. Então, olha só. Deixa eu só colocar aqui, gente. Quem está na carta e o que está fazendo? Então, aí você vai olhar, né? É a cobra, o que ela está fazendo? São os peixes, o que eles estão fazendo? E depois identifique aquilo que você considera como positivo na carta da cobra e aquilo que você considera negativo na carta da cobra. A mesma coisa os peixes, aquilo que você considera positivo e aquilo que você considera negativo. Na verdade, são várias perguntinhas, mas eu trouxe 2 aqui para vocês começarem já a analisar.
Então, essas perguntas, elas dão um start um pouco mais intuitivo na gente, vai dando um desbloqueio no nosso campo e deixa a gente livre para poder escrever sobre aquilo que nós estamos vendo, da maneira como nós estamos vendo. Isso ajuda muito e nos liberta da obrigatoriedade de eu ler o significado da carta ou das palavras-chave que as cartas trazem. Então, eu fico um pouco mais livre para poder realmente compreender a essência da carta, para eu poder compreender o arquétipo que a carta traz, né? Se vocês fizerem isso com todas as cartas, dificilmente vocês vão ter essas travas lá no futuro, quando vocês forem realmente descobrir quais são os significados que as cartas, quais são os conceitos que elas já trazem, né? Aqueles conceitos tradicionais. E vai bater muita coisa, porque na verdade você está fazendo a leitura da própria carta, né? Só que você se sente um pouco mais livre para poder colocar aquilo que a sua experiência de vida traz, certo? Então, a carta da cobra e a do peixe são esses exemplos. Então, identificando lá o ponto positivo e negativo de cada carta, né? Analisando um pouco mais a história que a carta está contando, né? Que história está sendo contada nessa carta dos peixes? Qual história está sendo contada na carta da cobra? Porque aí você usar um pouco mais a sua criatividade e criar ali, não criar algo que não está acontecendo, mas analisar e criar uma história que a lâmina está trazendo para você, que é o símbolo, que é o arquétipo das cartas, tá? Então esse é o segundo passo, estudar de forma intuitiva, utilizando sempre as suas vivências, suas experiências. Trazendo isso, dificilmente você tende a errar na leitura, porque você está trazendo também. Porque lembra, eu falei em outros vídeos falando sobre o arquétipo, falando sobre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está no inconsciente coletivo do mundo. Quando eu vou fazer essa prática, eu estou acessando esse inconsciente que todo mundo conhece. Se eu perguntar, todo mundo sabe que é uma cobra em qualquer lugar do mundo. Se você chegar e você consegue identificar ela também em qualquer lugar que você esteja. Você sabe que não dá inicialmente para confiar naquele animal. Então, é um sinal de perigo, né? Inicialmente você olha para ela, você sabe que é um sinal de perigo, entendeu? Então, é algo que é arquetípico, que significa isso, que está no mundo desde que o mundo é mundo. E está lá no inconsciente coletivo, onde eu acesso essa informação. Não só eu, mas como vocês também. Faz sentido aí, gente? Vamos lá. Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou tomando um pouquinho de água. E vamos para o próximo passo. Então, o terceiro passo, ele vai complementar o passo anterior. Porque aí eu já fui lá, já fiz a interpretação. É isso mesmo, Tereza, a minha parça aí, Tereza Cristina. Então, eu já fiz a interpretação, né, de todas as cartas com o meu campo intuitivo, eu fui descrevendo e tal. Agora que eu já fiz todo esse processo, das 36 cartas, eu preciso me dedicar a estudar os conceitos tradicionais que as cartas trazem. E é legal porque você vai ver o que significou para você, pegando de novo a carta da cobra, e o que o significado tradicional dela traz, certo? Você vai ver que que é muito próximo daquilo que você percebeu. E o que vai fixar isso? Porque você escreveu, você pensou, você trouxe a sua análise. Então, quando a gente faz análise que tem a ver com as nossas experiências, a tendência é que a gente consiga se apropriar muito mais dessa informação. Tinha um professor, né, na pós-graduação, que ele falava, né, que decorar, ele falava, tem que decorar. Ele falava assim, que decorar tinha a ver com acho que, deixa eu ver se eu lembro a história para não falar bobagem, né? Que tinha a ver com o coração, né? Então, por quê? Porque você... Bem, a história não é bem essa, mas vamos lá. O que ele dizia, né? Ele dizia que para que a gente conseguisse de verdade decorar algo, a gente precisaria decorar aquilo com o nosso coração, aprender com o coração.
Então, quando eu vou e coloco a emoção em volta daquele tema, eu consigo acessar ele depois em qualquer lugar do mundo, né? Por quê? Porque ele está envolto de uma emoção, certo? E nós somos emoções. A gente aprende dessa forma. Se você for aprender e não tiver cheiro, tato, imagem, se a gente não tiver colocando ali todos os nossos sentidos e não tiver também uma emoção ali, a gente não aprende. Se for algo frio, dificilmente as pessoas conseguem aprender, né? Então a gente usa de todos os nossos recursos perceptivos para aprender, né? Então é algo que quando a gente faz esse método que eu estou falando para vocês, vocês vão usar todas as percepções que vocês têm, né? Inclusive as emoções que surgem a partir das lâminas. É dessa forma que a gente aprende, tá bom? Me enrolei, mas deu certo, né? As histórias são assim, né, gente? Eu não lembrava toda a história, mas é isso aí. Então, o terceiro passo aqui é aprender de forma tradicional o que de fato significa a carta da cobra. Então, quando eu penso na carta da cobra lá no segundo passo, que é onde eu vou aliar o terceiro passo e o segundo passo. O segundo passo eu vou olhar para ela e vou ver o que é a sensação que ela me traz, né? O que eu estou vendo, qual a história que eu conto aqui, né? Então, eu posso falar que é uma sensação de perigo, eu posso trazer também que a cobra, ela é extremamente flexível, só de olhar na lâmina, né? Afinal de contas, ela fez o número 8 aqui, né? Então, a gente vai tendo vários insights sobre a cobra, que eu não posso confiar, né? Ela tem uma boca que está aberta e possivelmente, se você se aproximar, ela pode te atacar. Então, ela tem um veneno nessa boca, certo? E aí, quando eu vou pro conteúdo dela tradicional, que é o conceito, a gente vai ver que bate muito. Por quê? Porque a cobra, ela vai falar também que você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala, que você comunica quando essa carta sai, para ver se o que você está comunicando não é venenoso, não vai ferir o outro, não vai magoar o outro, né? Então a gente vai entendendo que faz muito sentido, né? Quando você traz de um campo para o outro. Fala também que a cobra ela é flexível, ela é adaptável, porque ela consegue se adaptar em qualquer terreno. Eu falei isso hoje numa tiragem, eu estava falando hoje com uma cliente, né, sobre essa questão de ter flexibilidade, de poder se adaptar em qualquer terreno, que a cobra ela tem essa facilidade, né, de poder se adaptar. Né? Então aí você vai juntando um conceito com o outro. E aí quando você faz isso, você aprende. E aí você não esquece nunca mais. Nunca mais, né? Entenderam? Então é dessa forma que a gente vai, passo a passo, adentrando os estudos do baralho cigano. Não é um bicho de 7 cabeças e não é tão difícil assim, certo? Aí nós vamos daqui agora para o quarto passo. O quarto passo é você colocar em prática, criar essa primeira conexão com o seu baralho cigano. Então você comprou, e aí você foi estudar intuitivamente, aí depois foi estudar as cartas tradicionais, e agora é você começar a colocar em prática, mesmo que seja devagar. Então você vai lá pegar o seu baralho, né? E aí você vai, pra você, tirando aquelas cartinhas que a gente fala aqui, tira uma carta, a carta do dia para você, que é uma maneira muito simples de você começar a adentrar o universo do baralho cigano, a compreender, né? Então, vamos lá. Ou, eu coloquei esses dias, né? Qual é o seu poder? Você pode perguntar pro baralho cigano e tirar uma carta ali para poder descobrir qual que é o seu poder hoje, ou qual é o seu poder. Tem muitas coisas que dá para fazer, né? Perguntas simples que você pode fazer pro baralho cigano, que ele vai te responder. Eu coloquei alguns métodos para vocês aqui, né? Então, você pode perguntar, né? Como eu me vejo? Né? Como eu tô me vendo hoje? Ou, quem de fato eu sou? Né? Então, o baralho cigano, ele vai ser essa ferramenta, ele vai ser seu amigo, muito pessoal, muito íntimo, que vai te responder coisas que vão ajudar você na sua autodescoberta,
vai te ajudar no seu autoconhecimento. Por isso que a gente fala que a jornada sempre começa com o terapeuta. Porque nós estamos com a ferramenta nas mãos. E conforme a gente coloca ali a nossa energia, em que ele se torna parte de nós, porque ele tem aqui a minha energia, então ele faz parte de mim também, né? E nesse momento ele vai responder questões que eu perguntar sobre mim, que estão no meu nível um pouco mais subconsciente, estão no nível mais inconsciente. Que nós não estamos acessando os arquétipos através das imagens pela sincronicidade que o Jung falava, onde nós temos aquelas significados, onde você vai ter experiências, né, significativas na sua vida, e através dessas experiências elas vão trazendo para você todo esse conteúdo mais inconsciente, onde a gente acessa aí os arquétipos que estão ao nosso redor. Então, você pode fazer perguntas de sim ou não. Esse primeiro passo, na verdade aqui nós estamos no quarto passo, mas para você é essa prática que você tem que ter. É criar essa intimidade com o seu baralho cigano. Então, vamos tirar uma carta aqui para ver qual é o poder das pessoas que estão aqui comigo nessa live. Vamos lá, vamos ver? Vamos aquecer essa live hoje aqui. Estamos retornando às nossas lives das quartas-feiras, né? Vamos tirar aqui uma cartinha para ver qual que é o poder que nós temos hoje aqui nessa live, certo? Vamos lá? Gente, olha só. Nós estamos falando da cobra, não tem jeito, né? A carta da cobra que saiu, qual que é o nosso poder, né? Mas a gente precisa analisar. Olha aqui, a carta da cobra, ela quer ser lida. É isso, né? Ela quer que a gente olhe para ela e a gente dê muita interpretação, que a gente fale dela. Ela tá saindo. Eu baralhei ela aqui trocentas vezes, na hora que eu fui puxar, foi ela que veio. Calma. O que ela quer dizer? Então, vamos lá para mais significados da cobra. A Tereza falou, nossa, fala sério. Valha-me Deus, é isso mesmo, né? O que a cobra quer dizer? Ela quer dizer que, de alguma maneira, seres estamos em transformação, certo? A cobra é um ser onde ela se transforma de tempo em tempo. Ela troca a pele. Eu já falei aqui para vocês e para algumas pessoas que eu atendo também. Então, a cobra, ela tem essa habilidade do momento certo, ela passar entre um arbusto, entre duas pedras, e conforme ela vai passando, ela vai retirando a pele anterior, que já está envelhecida, né? E ela vai saindo lindamente com a pele nova, novinha em folha. Então, ela faz essa transmutação, essa transformação durante o percurso da vida. Ela simplesmente se renova, ela se transforma. Ela encerra ciclos e ela inicia outro. E dá na nossa cara, né? Lindamente, não é isso? Exatamente isso que ela faz, gente. Ela ensina pra gente que a gente precisa seguir em frente, seja lá o que estiver acontecendo na nossa vida. Nós precisamos seguir em frente, né? E aqui, no caso dela, ela não olha para trás, não. Encerrou o ciclo? Encerrou, acabou. E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de encerrar ciclos. Fica apegado ao passado, fica apegado a pessoas, fica apegado a situações, ou fica apegado até mesmo no trabalho, aquele emprego que está fazendo mal, né, que está causando doenças. Eu mesmo já passei por isso, eu estou falando isso porque eu já passei por isso, né? E fica ali apegada, né, em vez de seguir em frente, encerrar o ciclo e bola pra frente, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, já aconteceu comigo, né? Quando eu comecei na psicologia, anos atrás, muitos anos. Eu trabalhei numa empresa durante 11 anos. Fui muito feliz lá. Mas nos últimos anos, eu já estava muito voltada para essa área mais humana, né? Porque eu trabalhava com tecnologia na época. E eu estava muito voltada mais para psicologia, com as pessoas. Eu queria estar ali, né, respirando e atendendo as pessoas, né? E não podia, porque eu estava me formando ainda. Então, nesse processo, eu adoeci demais, gente. Adoeci demais. Vivia no hospital. Era incrível, assim.
Eu tinha de tudo que vocês podiam imaginar, né? Então a minha glicose subia, baixava, sei lá o que acontecia, minha pressão subia, minha pressão baixava. Eu vivia no hospital, né? Por quê? Porque eu estava num ambiente que não era mais o ambiente que eu desejava estar. Então eu estava ali fisicamente só, né? A minha alma já não estava mais lá, né? Então nesse momento eu precisei fazer uma escolha também. Eu já fiz várias escolhas na minha vida. Nesse primeiro momento ele foi mais fácil. Eu conto para vocês no outro momento as escolhas um pouco mais difíceis que eu já tive que fazer. Mas lá atrás, anos atrás, isso tem mais de 20 anos, tá? Bem mais. Só tem carinha de nova. Bem mais de 25 anos, eu acho. Acho que é isso. E eu tive que fazer uma escolha, né? E optei por sair da empresa na época. Mas Deus foi muito generoso comigo, né? Porque quando eu optei em sair da empresa, eu ia sair 11 anos de empresa, sair com a mão na frente e outra atrás, né? Eu descobri que estava grávida e eu tive que ficar mais um ano. Viu como é generoso comigo? Eu tive que aguentar mais um ano. Eu fiquei lá mais um ano da gestação e quando eu voltei, realmente eles me desligaram. E foi o momento mais feliz da minha vida. Não porque eu não gostava daquilo que eu fazia. Respeitei muito aquele local, as pessoas que eu conhecia ali. Fez muita diferença na minha vida, mas eu estava encerrando um ciclo, né? E aí eu precisei trocar a pele no meio do caminho. Então é um pouco disso que a carta da cobra vem trazer pra gente. Ela não fala só de traição, ela não fala só de perigo, né? De você não poder confiar na pessoa, mas toda a sabedoria que a cobra traz pra gente, né? Precisa ter, sim, como uma comunicação mais assertiva. E você, quanto terapeuta, você precisa ter a sua comunicação muito delicada, muito assertiva. Não é que você não vai falar pro seu cliente, seu consulente, aquilo que tá saindo nas cartas, falar, não vou falar porque vai magoar ele. Não, eu vou falar, mas eu preciso ter tato para fazer isso. E claro que a cobra não vai ter, né? Então aqui ela tá chamando a nossa atenção, dizendo que também nós precisamos ter essa compreensão melhor, né? Da comunicação que a cobra traz, tá? E claro, quem tiver aqui no grupo e que tiver também muitos ressentimentos aí por conta da comunicação que não é muito assertiva, né? Às vezes não a nossa, mas daquilo que a gente escuta dos outros, é hora também de diluir essas mágoas, esses ressentimentos e bora pra frente. Porque ficar também magoado com tudo que as pessoas falam faz com que a gente fique parado no tempo, tá bom? Então, ó o poder nosso hoje aqui, né? Ah, tem uma outra coisa que a carta da cobra traz. Ela fala de cura. Ela é o símbolo da medicina. Não é tão ruim assim? Muito legal, né, gente? Pronto, falei da cobra. Agora vamos para o quinto passo. Estamos acabando a nossa live, porque também já está acabando o nosso tempo. Então, olha só. O quinto passo é: não tem como parar de estudar, né? E se sentir necessidade, né, vá buscar realmente um local onde você tenha esse passo a passo, onde alguém possa te guiar para você poder melhorar cada vez mais nos seus estudos, nos conteúdos que você vai buscar e vai utilizar na leitura do baralho cigano. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas têm atalhos e dicas preciosas que vão ajudar muito a gente nessa caminhada, sem que a gente perca tanto tempo lá, né, brigando, batendo cabeça, procurando ali de verdade o conteúdo, o material, os métodos, né? Então quando a gente tem alguém para nos guiar, facilita muito a nossa vida, tá? Então isso é o quinto passo para vocês. Continue estudando e, claro, quando for preciso, procure realmente um método ou uma pessoa para poder te guiar nesses estudos. E o sexto passo, não tem jeito, praticar sempre, primeiro com você, depois com os familiares, com os amigos, né? E aos poucos você vai expandindo todo o arsenal de leitura, né? Cada vez mais a sua leitura, para você poder se sentir mais seguro nela, né? É só dessa forma que você vai conseguir se sentir mais seguro para fazer a leitura, mais confiante para poder fazer uma leitura. Não adianta você simplesmente pegou seu baralho, comprou seu baralho agora, nunca viu carta nenhuma na vida e vai querer jogar.
né? Você vai olhar as cartas, com certeza. Você pode tirar uma cartinha ou outra, claro que pode, mas você vai precisar buscar um pouco mais de conteúdo até chegar na parte da metodologia, que são as práticas, os métodos que são fantásticos, que eu acho que é onde as pessoas gostam muito, né? Que é você tirar através dos métodos, que facilita muito a nossa vida também na leitura do baralho cigano. Mas para a gente chegar nesse passo, a gente tem passos anteriores que eu acabei de falar para vocês. E quando você vai fazendo as leituras, vai ficando cada vez mais seguro, né, você vai se tornando cada vez melhor naquilo que você faz, podendo trabalhar, né, profissionalmente com o baralho cigano, se tornando de fato um terapeuta oracular. Um terapeuta que vai atender outras pessoas e vai também ajudá-los nessa caminhada de transformação e de mudança. Quando nós trabalhamos com terapias, quando nós trabalhamos com essas ferramentas, elas fazem muitas mudanças em nós primeiro. Esse percurso que eu falo aqui para vocês, jornada interior, né, autoconhecimento, autodescoberta, nós somos os primeiros a passar por tudo isso. Tudo que eu tenho aqui de terapia, primeiro eu me submeto a elas. Eu sou a pessoa que passa por elas primeiro. Todos os métodos eu testo em mim primeiro, as leituras aqui. Na verdade, o tempo todo, eu tiro carta para mim sempre. Todas as horas que eu preciso, estou tirando carta. É do meu cotidiano, é natural. E é isso, precisa naturalizar para vocês também. A partir disso, você se torna um profissional do baralho cigano. E aí você já podia, né, atender. Aí você pode atender e também ser remunerado por conta dessa profissão, porque hoje nós somos uma profissão hoje, né? Então, o terapeuta oracular, ele entra na categoria dos tarólogos e dentro dessa área nós somos considerados também profissionais dessa área. E aí não tem pra ninguém, né? Chegamos pra ficar realmente. Deixa eu ver aqui então as perguntinhas. A Tereza Cristina, essa cura seria somente física ou emocional também? A da cobra, né, Tereza? A cura, ela vai adentrar todas as áreas. Depende, lógico, da pergunta que você estiver fazendo. Mas ela sempre vai trabalhar todos os corpinhos. Então, ela vai falar do corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual e do nosso corpo físico. Ela vai trazer cura. Pode ser que a pessoa fale assim, não, mas eu tô bem fisicamente. Mas ela não tá bem emocionalmente. Então, a cura é para o aspecto emocional. E isso você vai construindo no diálogo, na conversa com o seu consulente. Você vai trabalhando ali. Ah, entendi, Tereza. Não precisa nem falar mais nada. Já captei a sua mensagem. A cobra vai falar da cura emocional porque ela fala de mágoas e ressentimentos. E essas mágoas são geradas por conta da comunicação da cobra. Lembra que a boca da cobra é onde tem o veneno? Então, aquilo que é falado de forma venenosa causa mágoas, causa ressentimento e, consequentemente, vai causar desequilíbrio no aspecto emocional. E onde isso vai dar problema? Nessa região do cardíaco e do estômago, porque a cobra, ela é um animal que fica com a barriga deitada no chão, certo? Então, quando a carta da cobra sai, no aspecto de saúde, vai falar muito dessa região nossa, a parte gástrica, né, uterina mesmo, e voltada para o cardíaco, que é o sentimento, onde está ali o coração e tal. Então, ela vai trazer para a gente possibilidade de problemas nessa região do nosso corpo, tá bom? Então, é dessa forma que a gente consegue analisar a carta da cobra. Vocês viram quanta coisa dá pra gente analisar na carta da cobra? Ela é fantástica, né? De verdade, assim, né? Se eu visse ela pessoalmente, eu ficaria com bastante medo. Mas enquanto eu tô vendo só na carta, tá tudo bem, tá tudo certo. É brincadeira, tá, gente? Aqui eu vi um vídeo hoje de um rapaz que a cobra tava dentro do vaso sanitário dele. Fiquei um pouco assustada com isso, né? Mas a cobra era uma cobra de estimação do vizinho. E ela fugiu e foi parar no banheiro do velhinho. Umas histórias, né? Eu sempre tenho história de cobra pra contar pra vocês aqui, é inacreditável. Então, só pra gente fechar, né, a carta da cobra, a sabedoria dela é muito, muito gritante, tem muita coisa pra gente aprender com ela, né? Foi o que eu falei pra vocês, prefiro ver ela aqui na minha lâmina do que pessoalmente, né? Mas tá aqui, a gente compreende aí a natureza dela,
é um ser, é um animal, ele tem a parte instintual e ele vai usar isso lindamente, né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada, Tereza, pelas perguntinhas que você fez, pela participação. Tudo bom, Vitor? Ó, o Vitor aqui. Tudo bom, querido? Chegou acho que quase no final, né? Beijo pra você, Ana. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ale, e aí, querida? Fez sentido pra você? Então, essas são os 6 passos, né? As dicas que a gente trouxe pra você, que eu trouxe pra vocês, pra quem realmente quer adentrar esse universo do baralho cigano. Não é tão difícil assim. E, na verdade, é um prazer quando você começa a fazer as leituras, porque não é... A sensação é de magia, mas é magia porque você vai compreendendo os símbolos e eles vão fazendo sentido para você e para o seu consulente, né? Eu tenho consulentes que quando vai fazendo sentido, a gente fica assim, né, deslumbrado com a leitura das cartas, mas no fundo nós estamos analisando o inconsciente da pessoa, né? O subconsciente dela está mandando informação, não é que está mandando informação, elas estão lá e as cartas constelam essas informações que estão no subconsciente da pessoa. Então essa é a mágica de ser terapeuta, né? De você poder acessar esse conteúdo e através das imagens você poder trazer para o seu consulente, para você poder conseguir decodificar isso, né? A imagem através das palavras. É como se tivesse uma legenda embaixo, né? A carta vem e tem uma legendinha embaixo onde você vai comunicando para o seu consulente o que ele precisa melhorar, né? Como vai ser a vida dele. Vai depender, lógico, de como ele está vivendo agora. Lembra que é sempre escolha. Ai, que bom, Tereza. Então você está no lugar certo. A Tereza falou que é o sonho dela ser uma terapeuta. Então continua por aqui, né? Que a ideia nossa é justamente essa mesmo, de trazer informação, né, de ajudar todos os terapeutas a adentrar esse universo. E a gente precisa ampliar o conhecimento do baralho cigano no Brasil. Eu tenho estudado muito as cartas e a gente tem o nosso primo, que é o primo do tarô, tem muito conteúdo. E o baralho, ele é riquíssimo e ele quase não tem conteúdo. Então é hora da gente ampliar isso. Para isso a gente precisa de mais mãos, mais cabeças pensando, mais pessoas amando as cartas, porque é dessa forma que a gente vai levar isso cada vez mais para nós, para as nossas próximas gerações. Então é isso. Gente, um grande beijo para vocês. Obrigado pela live de hoje. Beijos e, lógico, se vocês quiserem saber mais, o conteúdo todo tá aqui no Instagram, mas também lá no meu canal do YouTube. O link tá aqui na bio, é só dar uma olhada lá. Beijo, gente, até mais!